Bem, pessoal, começamos hoje aí com as notícias mais lidas aí do dia, tá? Tanto nos jornais aí de bastante veiculação, enfim, né? Nos jornais mais, como é que eu posso mencionar para vocês, as matérias mais lidas. Vamos falar sobre o Lula, Janja polêmica aí, vamos falar também sobre o Bolsonaro e, consequentemente, vamos mencionar aí sobre a situação do Alexandre de Moraes, tem novidades aí sobre o caso, tá? Em especial, a gente vai falar aqui sobre a situação do ministro Alexandre de Moraes. Vamos falar sobre isso aqui, ó, tá? Do governo tem uma polêmica aí com Janja e nós vamos falar o que o governo efetivo está fazendo. Eu não votei em Janja para presidente da República, eu votei em Lula. Então, é isso que a gente tem que falar. Eu não sei você aí que tá do outro lado, mas eu em especial, eu votei no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com todo respeito à Janja, né? Eu não votei nela. Então, o que ela tá fazendo lá na Índia ou em um outro país, tá acompanhando o Lula, é claro, mas se ela estiver utilizando lá uma camisa, um vestido de 10 mil reais, isso pouco importa, porque eu votei em Lula. Os bolsonaristas estão caindo de pau tentando criticar, mas eu vou mostrar para vocês um grande projeto que o Bolsonaro fez aqui no Brasil. Aí você vai falar, poxa, Cláudio, esse é um canal, aí você já até sabe a fala, né? Esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. É um canal progressista e você me aparece aqui, Cláudio, com grande obra que o Bolsonaro fez. Eu tenho que pegar e tenho que falar, né? Eu tenho que fazer uma comparação para vocês saber, né? Geralmente se uma coisa é boa ou não, geralmente a gente faz uma comparação. Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim, não é assim que diz a música? Então nós vamos fazer uma comparação aqui justa, falando sobre o mito Bolsonaro, né? Que está, né, doente, vai fazendo cirurgia, você já acompanhou no outro vídeo. E nós vamos falar também aqui do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque palco dá em Chico, também dá em Francisco. Vamos ser justos? Antes de falar sobre o Bolsonaro, sobre o Lula, a Janja, aquela briga, aquele quebra-pau, vamos falar aqui sobre a situação desse pessoal aqui, ó, dos bolsonaristas que estão em pânico e a situação piora. Laudo da Polícia Federal, né, sobre imagens de aeroporto de Roma, reforçará a versão de Moraes sobre a agressão. A Polícia Federal, porém, dirá que o fato de que os acusados não entregarem aí o celular... O que eu faço aqui? Que os acusados não entregaram os celulares com os vídeos, né, que registraram no episódio, impedem conferir a sua versão. Então tá aqui, você tá cansado, você tá careca de saber sobre essa situação aqui, desse pessoal que partiu pra cima do ministro Alexandre de Moraes e que diziam, consequentemente, estar com a razão, né? Eu já me apresentei, gente, eu sou o Cláudio, seja muito bem-vindo aqui, né? Você é muito bem-vindo. Olha, é o seguinte, aqui sobre a situação dos acusados aqui, dessa galera bolsonarista que estavam achando que ter dinheiro é o suficiente para ser os reis do mundo, né? Os reis da terra, não é, tá? E o pior de tudo isso, né? Eles simplesmente ofenderam o ministro do Supremo Tribunal Federal. Vocês já sabem da história, né? O ministro Alexandre de Moraes estava lá em uma palestra, se não me engano, lá em Roma, né? Como vocês já sabem aí, e aí voltando ele e a família foram surpreendidos por bolsonaristas ensandecidos, tá? Estavam fora do comum. Ensandecido, para você que não sabe, ou pelo menos estava imbuído de forte perturbação, eles estavam com muita raiva. E aí eles decidiram partir para cima do ministro Alexandre de Moraes, achando que daquela maneira eles iriam vencer o debate. E ofendendo a imagem, a honra das pessoas e até mesmo partindo para o ataque físico, isso daí não é maneira de vencer o debate. Consequentemente, a Polícia Federal foi acionada, enfim, né? Você já sabe da situação. E eles, assim que chegaram aqui ao Brasil, né? Tiveram que prestar depoimento e agora estão passando por sérios problemas, da qual muitas vezes o dinheiro não pode livrar. Essa aqui é a realidade, tá? Então, né, sobre essa situação aí, agora parece que o laudo vai reforçar a versão do ministro Alexandre de Moraes, e eu já tinha falado aqui, se o ministro está levando isso adiante, significa que, de certo modo, consequentemente, ele está com a razão. Os bolsonaristas estão em pânico, porque agora é questão de tempo, tá? Depois que finalizar esse processo aí, eles estão com sérios problemas, tá? Aqui é uma tarefa, na minha visão, difícil para o advogado, né? Até porque também, como eu já mencionei para vocês, tem algumas situações que o advogado né, na contestação, né? No caso, na área civil, ele apresenta ali alguns argumentos e muitas vezes tenta anular a acusação
dizendo que já prescreveu, né, que houve um vício no processo, só que nesse caso, como é um ministro do Supremo Tribunal Federal e tem um conhecimento, né, a gente acredita não, tá lá, né, tem um conhecimento vasto na Constituição, né, em Constituição em todas as matérias, né, o Alexandre de Moraes, né, enfim, a Polícia Federal, o Ministério Público, esse pessoal eles não vão deixar passar. Então, aqui, né, o que cabe aqui nesse caso, né, analisando, né, ao longe, é que vai caber aqui diminuição de pena, tá? Atenuar aí, porque dificilmente vai escapar. Agora, falando sobre a situação, o pessoal criticou muito aí o Luiz Inácio Lula da Silva, porque, né, aqui é o seguinte, ó, o governo anuncia ajuda de R$800 para cada desabrigado lá na região sul, tá? E o que acontece? As pessoas criticaram muito aí o Lula, tá? Para você que não sabe o que aconteceu, Alckmin visitará o Rio Grande do Sul no próximo domingo, dia 10. Ele estará acompanhado de uma comitiva de ministros para organizar ações nas cidades atingidas pelas fortes chuvas, tá? Que deu aí no Rio Grande do Sul e deixou muita gente desabrigada, tá? E aqui tá a situação, quero ver se eu pego uma foto aqui para poder mostrar para vocês, mas aparentemente não está mostrando. O governo mobilizou aí 642 militares para poder ajudar lá e, enquanto isso, os bolsonaristas resolveram atacar o Lula, tá? Mas antes de atacar o Lula, é bom lembrar, a gente tem que, no caso aqui, fazer sempre uma comparação. Você geralmente, como diz a música, sabe o que é bom quando se conhece o ruim, né? E o que o Bolsonaro fez quando teve fortes enchentes, não só no Rio de Janeiro, mas também, consequentemente, lá na Bahia, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que é que o Bolsonaro fez, tá? O Bolsonaro, ele fez isso aqui. O povo tem a maior cara de pau de atacar o Luiz Inácio Lula da Silva, tá? O Bolsonaro, ele fez isso daqui. Bolsonaro ignora a tragédia na Bahia, anda de jet ski e fala em manter folga em Santa Catarina. Espero não ter que retornar antes, tá ok? A minha imitação é péssima, você já sabe. Só por conta disso, só por misericórdia, deixa um like aí. Porque depois de uma imitação horrorosa dessa, porque eu não sei imitar, tem outros youtubers aí que os caras realmente dizem que os caras realmente são fantásticos, né? Mandam muito bem em tudo e em especial na imitação. Mas enfim, só por conta dessa imitação horrorosa que eu fiz aí, já mereço um like, só por misericórdia. Deixa esse like aí, por misericórdia, depois dessa imitação horrorosa. Brincadeiras à parte, falando aqui sério sobre a situação, né, do Rio Grande do Sul, o Bolsonaro falou o seguinte, tá? Espero não ter que retornar antes, tá ok? Nesse quesito aí. Diz aí o ex-presidente da República, né, que tem sido criticado por folga enquanto a Bahia sofria fortes chuvas. Então, vocês viram lá como é que ficou lá a situação lá na Bahia. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui umas imagens da Bahia em plenas nas fortes chuvas, né? Para vocês terem mais ou menos aí uma noção, tá? Imagens da Bahia na chuva, só para você ter mais ou menos uma noção como é que foi a bagaceira, né? A gente fala assim bagaceira, mas de modo geral é assim mesmo, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma imagem de um jornal, Metrópolis. Ah, vamos ver se a gente consegue pegar aqui mais ou menos. Olha como é que ficou lá a situação da Bahia. Pessoal, como é que eu posso mencionar para vocês? Quero mostrar para vocês aqui. Olha como é que ficou a situação da Bahia. Essa foi a situação da Bahia, tá? E Bolsonaro, o que ele estava fazendo, Bolsonaro? O que o Bolsonaro estava fazendo lá pelo povo da Bahia? Bolsonaro ignora e anda de jet ski, tá? Enquanto o pessoal estava passando por dificuldade. Eu não sei como. Na Bahia, Bolsonaro ainda teve 23% de voto, tá? Mas enfim, a gente tem que enaltecer que foi o Nordeste, a Bahia de modo geral, que votou lá, acho que, salvo engano, 72%, enfim, no Lula, né? Um valor significativo, eu falo que eu sou baiano também. Então, tá aqui, enquanto o Bolsonaro andava de jet ski, né? Ignorando e dizendo que ele esperava não terminar a folga dele. O presidente não tira folga, gente, tá? Não tira folga de jeito nenhum, tá? O Bolsonaro, enquanto a Bahia estava embaixo de água, o Bolsonaro, o que ele fazia? Andava de jet ski. Já o governo Luiz Inácio Lula da Silva libera aí auxílio desabrigado para atingidos por ciclone no Rio Grande do Sul, tá? Isso aqui é matéria do Brasil 247. E quanto que é o valor do auxílio, Cláudio? O valor do auxílio é um valor de R$800, será concedido aí às prefeituras do Rio Grande do Sul, e espero que façam, de certo modo, um proveito 100% para essas pessoas, por gentileza, né? E então, direcionado aí aos afetados pelo ciclone extratropical. Então tá aqui,
né? Enquanto um pintava e bordava, que era o Bolsonaro. O que o Bolsonaro fazia? Tá? E a Bahia, como é que tava? A Bahia tava assim, eu não vou nem colocar aqui o Rio de Janeiro. E lá no Sul, a coisa bem complicada, o que o Lula faz? Libera auxílio para os desabrigados de R$ 800. A gente sabe que é o que o governo pode fazer momentaneamente, mas tá ajudando demais. Não tá aqui, essa aqui é a realidade, o Brasil, né? Voltando aí, melhorando. E nós temos que dar graças a Deus que temos aí o Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Então tá aqui uma comitiva, todo o pessoal, enfim, tá aí a galera lutando para o Brasil, lutando para um Brasil melhor. Então, eu agradeço a todos vocês, né? Não dá nem pra gente comparar em relação ao governo Lula com o Bolsonaro, o desgoverno Bolsonaro, mas a gente tem que pegar e falar de uma maneira clara e objetiva, porque os bolsonaristas, de modo geral, eles estão aí ensandecidos. Você precisa ver aqui no canal como é que os caras criticam. Vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês. Os caras chamam o governo Lula de desgoverno. Você acredita nisso? É brincadeira? Os caras Bolsonaro pintou e bordou e os caras não têm a cara de pau, desculpa a expressão, né? Mas de chegar aí e tentar criticar, querer comparar governo, chamar o governo do Lula de desgoverno, é brincadeira uma coisa dessa. É uma situação extremamente complicada, mas, né, tá aí Lula ajudando o povo do Sul. Tem que ajudar todo mundo, Lula é presidente de todos. Em relação à crítica a Janja, eu não votei em Janja como presidente da República. Pra mim, pouco me importa se ela está utilizando o vestido vermelho lá no 7 de setembro ou um vestido azul, isso pouco me importa. Essa que é a realidade. Tenho muito respeito e apreço a Janja, ao Lula, mas aqui, como eu sempre digo, né? Aqui a gente não tá falando especificamente da vida pessoal da Janja. Essa que é a realidade. Aqui a gente vai voltar a elogiar quando tiver que elogiar, e 99% das vezes o governo Lula, e quando precisar fazer uma crítica, a crítica é ao Lula e não a Janja, tá? Então vocês, bolsonaristas, tenham ciência e respeitem aí a Janja, respeitem o Lula, respeitem a família do Lula, né? Antes de colocar a Janja nesse balaio de gato aí que vocês estão acostumados a colocar, tá? Só para vocês terem uma noção, a Michelle Bolsonaro, né, tá lá dizendo que é injustiçada, tá? Agora, vamos ver se realmente você é injustiçada. Se você for, Michelle, coisa que, enfim, resolveu mandar aí uma notificação para um outro YouTube, eu não vou nem, né, mencionar, tá? Aqui, que é uma falta de respeito. O pessoal, no caso aí do desgoverno lá do Inominável, roubou joias, roubou um monte de coisa e aí ainda quer processar o pessoal. É brincadeira? É cada coisa que a gente vê nesse Brasil. Gente, ó, faz um L, abraço a todos vocês, a gente se fala amanhã, tá? Às 20h30 e tem um vídeo também mais cedo. Valeu, abraço.